A paz do Senhor. Vamos iniciar agora mais uma aula, sendo que esta é a nossa segunda aula e última aula sobre maneiras e costumes bíblicos. E eu quero iniciar com o Salmo 119, versículo 105, que diz assim: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Eleve os seus pensamentos a Deus nesse momento e peça a Ele que possa nos dar sabedoria, entendimento para compreender a tua palavra e estudar. Bom, na semana passada nós estudamos a unidade 1 e 2, que falava sobre. Quem lembra? Quem lembra? Nós estudamos 1 e 2, falava a unidade 1, não é bom que o homem esteja só. E a unidade 2, o templo do Espírito. Cuidado sobre nós e a formação de Deus por toda a formação de Deus, de toda a família, a vida, o casamento, certo? Hoje nós vamos estudar a unidade 4 e a 5. A unidade 3 e a 4. A unidade 3, nós vamos falar do dia a dia em Israel, como era a vida do povo, como era o seu modo de contar o tempo, o campo, a cidade, as línguas que utilizaram. E na unidade 4 nós vamos falar de um tema que para mim é o mais importante: a adoração ao Senhor. Nem só de pão viverá o homem, né? Então, vamos continuar? Bom, eita, cortou um pedacinho aqui, mas sem problema. O dia a dia em Israel. Olha só, capítulo 1 nós vamos falar da habitação e o espaço em família. O capítulo 2 nós vamos falar sobre o calendário, o modo de pensar o tempo. Como era contado o tempo, a questão, as medidas e tal. O capítulo 3 nós vamos falar das unidades de medida, pesos, medida, dinheiro, como era tudo isso no período e na época. Capítulo 4, nós vamos falar do campo e da cidade, como era a estrutura de campo, cidade, como eles viviam. E o capítulo 5, as línguas, o hebraico, aramaico, o hebreu, o latim e as ferramentas de comunicação. Vamos lá? Bom, quando nós falamos em espaço, habitação, como vivia, em que lugares moravam, nós pensamos em casa. Hoje, o nosso modo de pensar é na casa. A Bíblia, ela usa o termo casa em vários momentos. Um grupo de pessoas que moravam no mesmo lugar, a família que tem um ancestral comum, a casa de Marta e Maria, a casa do Senhor, o templo. Então, assim, nós temos várias menções da palavra casa na Bíblia. A casa do Pai também. O primeiro ponto, quando fala 1, 2, as casas, a estrutura. Nós tínhamos dois tipos de casa. Nós temos dois tipos de casa. A provisória, que nós lembramos na Bíblia como sendo as tendas, e as casas fixas, que nós vamos conhecê-las nas cidades, tá? Bora lá. As tendas ou barraca. As tendas, quando nós falamos de tenda, nós nos lembramos do tempo de Abraão, quando Abraão saiu da sua casa, da terra de Ur dos Caldeus, e foi peregrinar para a terra que Deus havia prometido a ele. E aí nós encontramos as tendas, a sua moradia. Elas geralmente eram feitas de peles de animais, de madeira, estacas fixas no chão. Poderia ter as tendas maiores e as menores. Dentro dela, nós encontramos sim alguns utensílios, alguns móveis, mas nós temos que pensar que precisava ser muito prática, porque elas iriam ser carregadas de um lado para o outro. Então, para dormir,
nós acreditamos que eram os tapetes, as próprias roupas deles que ajudavam a aquecer. Havia também ali bastante almofadas para se escorar, deitar, lâmpadas, utensílios de cozinhas. Tudo isso, quem mais utilizava? Eram os nômades. Eram aqueles povos que ficavam andando de um lugar para o outro. E nós vemos isso bem presente na época da peregrinação pelo deserto. Já as residências fixas, nós não encontramos uma arquitetura toda cheia de detalhes, arcos, nem paredes de concreto. Nós percebemos construções simples, aonde tinha aquelas muito mais humildes, que eram dos pobres, porque sempre existiram os pobres, né? As pessoas com menos poder aquisitivos, eram casas pequenas, de apenas um cômodo, uma janela bem no alto, que era para entrar a iluminação, um pouco de ar também na casa. O chão, terra batida, as suas paredes era de taipa com pedaços de junco, zinco e tudo coberto de barro, né? Então, assim, portas de madeiras grandes, as chaves, elas eram de madeira também, carregadas muitas vezes no pescoço, assim. E quando nós observamos aqui, olha só, aqui na abertura do nosso módulo, aqui ó, essa aqui seria uma casa mais humilde. Havia aqui as escadas e esse telhado, ele era utilizado muitas vezes para tomar banho de sol, para lavar roupas, o que se quisesse, sala de estar, noites quentes ali poderia ser um bom lugar para dormir, para ter comunicados públicos. Esse assoalho em cima, ele era muito bem preparado, com madeiras, palha picada, barro, para que tivesse essa sustentação. Nós encontramos também aquelas casas maiores, os cômodos mais. Opa, aqui para ficar melhor, para não cortar. Nós encontramos também, olha só, com mais cômodos, quintal, banheiro, isso das casas daqueles mais abastados, com melhor situação financeira. Os aposentos eram já bem mobiliados, o piso superior era já o lugar de hóspedes. Aí nós nos lembramos da sunamita que construiu na parte de cima da sua casa um local onde o profeta poderia descansar, orar. Então havia naquelas pessoas que tinham mais condições financeiras, elas faziam lá em cima um quarto mais preparado. Os tijolos, já existiam tijolos? Já. Lembra lá quando os hebreus eram escravos no Egito? Eles faziam tijolos. Então já havia as técnicas. Usava-se cal, gesso, areia. Tinha também o acabamento, poderia ser feito de mármores, de cedro, madeira, de lei, de primeira. Tudo isso poderia utilizar ouro, prata, marfim, certo? Opa, eu acho que eu estou indo bem devagar, mas nós precisamos acelerar. Havia a questão da iluminação. Como que era feita? Com a lamparina. Nós percebemos que a lamparina ela era feita de barro, tinha um pavio de algodão, o combustível era o azeite. As lâmpadas eram colocadas em lugares mais altos e também poderiam ser carregadas para iluminar o lugar onde a pessoa ia andar à noite. Mobília, sempre simples. Havia já, em determinados momentos, nós percebemos que já começam a existir as mesas, no chão era jogado a pele, um tipo de esteira, pele de animal, havia os baús onde se guardavam os suprimentos, as coisas de pertences pessoais.
A cama, ela poderia ser apenas um colchão macio. Para os mais ricos, poderia ter mais sofisticação. Os mais pobres, muitos deles usavam apenas as peles dos animais. Cobertores não haviam, eles se cobriam com as suas próprias vestes. Travesseiros de pele de cabra, de animal. As casas tinham-se vasilhas, fogão de barro, buraco, fogão de barro, vasilhas de barro, fogão, era um buraco no chão, como a gente às vezes utiliza para fazer em acampamentos, né? E ali a gente acende o fogão, o fogo. Vamos lá? Epa. Capítulo 2. Aqui nós vamos pensar como era o modo de pensar o tempo. Irmãos, hoje nós utilizamos relógios, hoje nós utilizamos calendários. Tudo começou no início da história humana. Sempre precisou haver uma organização de tempo. Mana, e como era? Bom, o sábado era o único dia que tinha nome. E a partir do sábado, nós poderíamos ter um dia que antecedia, um dia posterior. Os meses, os cálculos de meses, era a partir do ciclo natural. Alguns da lua e alguns do sol, determinados povos. Não tinha rigorosidade na contagem do tempo. O tempo era dividido assim, a questão do ano, né? Tinha o ano solar de 365 dias, que era e o ano lunar. O lunar era o que os judeus utilizavam. O solar tinha 365 dias e já o lunar tinha apenas 354 dias. Juntava-se aqueles dias que estavam sobrando para lá na frente acrescentar um mês, né? Aí, ao longo de alguns anos, percebia-se que estava faltando por conta das fases da lua e acrescentava-se um mês no ano. Não vou passar, mas esse material vai estar disponível e os irmãos percebam os meses bíblicos correspondente aos meses atuais e toda essa divisão de tempo, ela era importante principalmente para a atividade agrícola, que nós sabemos que sempre foi uma das atividades principais dos povos da Bíblia e ainda hoje é observado. Se você não sabe, observa-se o período para iniciar o plantio, para ter a colheita e tudo. Estações. Basicamente, nós tínhamos duas estações: chuva e frio, seca e quente. Era assim. Nós tínhamos a religião, as festas das religiões, elas eram baseadas no marco no anual, a Páscoa, o Pentecostes. Lá na frente nós vamos falar sobre essas festas, o que elas representavam. Durante as estações, como eu disse, é necessário observar para fazer o plantio da semente, observar o florescimento das árvores, das flores, frutos e a colheita. Então, tudo isso, essa questão do tempo, do período, ela era essencial, essencialmente um instrumento para a contagem e preparo de vida do povo de Israel. Semana, como eu disse, não havia nomes dos dias da semana. Nós tínhamos o sábado e daí a gente designava o primeiro dia da semana, que era o dia anterior, o dia posterior ao sábado, o primeiro dia da semana, porque o sábado era o dia do descanso. Então, a sexta-feira era mais ou menos o único dia que havia um nome, que era o dia do preparo para o sábado, que era o dia do Senhor. Então, nós tínhamos o dia que antecedia, o dia posterior, ou o primeiro dia da semana, assim sucessivamente. Com relação ao dia,
nós podemos dizer que nós tínhamos dois significados, o dia natural e o dia legal. O dia natural é o dia era aquele dia que tinha luz. E o dia legal era aquele que a gente acredita, que a gente percebe ainda hoje, que a Terra dá uma volta em torno de si mesmo. É um movimento que hoje a ciência conhece, nós chamamos de movimento de rotação. O mais importante que a gente perceba é que o dia começa ao nascer do sol e termina no pôr do sol. Hora. Olha só. A questão da hora é muito importante para a gente perceber, para a gente entender o horário em que Cristo morreu, o horário em que o corpo foi sepultado. Tudo isso a gente percebe muito claro. E vejam, a divisão do dia em horas era nova em Israel no tempo de Cristo. Por isso, nós temos escassez de referência a elas no Antigo Testamento. Vamos lá. Aqui, vamos acompanhar comigo bem aqui. Então, nós tínhamos o dia podia ser dividido pelos assuntos religiosos. Olha só. Hora da oração, hora do sacrifício da tarde e os fenômenos naturais também. Nós temos a aurora, nós temos o pôr do sol, a brisa da tarde, o maior calor do dia. O maior calor do dia nós podemos analisar que é ao meio-dia, não é isso? A noite, ela era dividida em 3 vigílias. Depois, lá no Império Romano, ela passa a ser dividida em 4. A primeira vigília começava quando se acendia as lamparinas. A segunda vigília, à meia-noite. A terceira vigília, quando o galo começava a cantar. E a quarta, quando as cores saíam. Não era assim como nós fazemos hoje a contagem do tempo. Era mais ou menos a divisão da duração e a presença do sol no céu. No capítulo 3, nós temos as unidades de medidas de tempo, de dinheiro, de pesos. A gente encontra isso em vários momentos na Bíblia. Olha só. Unidades, de medidas de peso, principalmente nos temas relacionados às transações comerciais, sacrifícios religiosos e construções e histórias comuns de um povo. A gente encontra tais expressões como medir, pesar, também quando se referem à espiritualidade. Eu tentei colocar aqui para nós entendermos, para quando nós vermos essas medidas nos livros, nas citações bíblicas, nós entendermos. Olha só, medidas de sólido. Um gomer ou homer, isso era 1/10 de um efa. E o efa equivale, olha só, a 17,62 litros, 17 litros e um pouquinho mais de meio, quase chegando a 18 litros. Então, quando se fala de um gomer, eu tenho 1,8 litro mais ou menos. Um efa equivale, então, a 17 litros e meio, um pouco mais, quase 18. Um CA ou sato é 3 cabos. Lembrando que o cabo ele estava entre 1 e 2 litros. Então, eu tenho aí mais ou menos 3 cabos de 3 a 6 litros. Nós não temos essa medida exata. Não é tão fácil assim, Já que os achados arqueológicos é que nos ajudam a ter essa ideia. Medidas para líquido. Um log é 1/12 de um rim, mais ou menos meio litro. Um rim, 6 litros e 200, mais ou menos. Um bato, que é igual a um efa.
igual ao efa. Aqui nós temos que o bato é 37 litros. Aqui nós estamos falando de medidas de litros de líquido e o efa aqui nós temos a medida para sólido, então pode dar diferença. E um coro é 10 batos, que dá 370 litros. Nós encontramos no Novo Testamento também a medida alqueire, que é quase 9 litros, e a metreta, que é 13 litros e meio. Esses são as medidas que nós temos citadas na Bíblia Sagrada, na lei do Senhor. Temos também medidas lineares. Olha só, um côvado equivale a 45 centímetros. Ou se nós buscarmos outras fontes, nós vamos encontrar o côvado forte, que é 54 centímetros. Nós estamos falando de medida linear. E aqui, medições de estrada, quando se dizia assim, foi a jornada de um dia, significava que a pessoa andou 35 quilômetros. A jornada de um sábado, 3.000 metros, ou seja, 3 quilômetros. Um estádio, 177 metros. Braças, 2 metros. Aqui, né? Então, quando a gente estica os braços, aqui, vou esticar os braços, eu tenho aí braças. E milhas, 1.480 metros, 1 quilômetro e alguma coisa. Lembrando que essas milhas não é a mesma utilizada pelos Estados Unidos, tá bom? É outra questão. Instrumentos de medir, utilizava-se a cana, que era 2,5 metros, o cordel, que a gente não tem a medida exata, e o jugo, medição feita por camponeses, que correspondia a uma superfície de uma palheta de bois, podia arar num dia. Irmãos, aqui é interessante porque nós encontramos não a questão do jugo desigual. O jugo, quando se puxava por 2 bois, ele iria fazer a mesma medida, ele iria caminhar de forma linear. Então, não era interessante colocar no jugo um boi e um cavalo, porque a forma de puxar deles é diferente. Então, era preciso se ter um jugo igual. Entende a medida do jugo? Pesos. Nós temos a medida de peso. Olha só. Ciclo era a base. Um ciclo equivale a 12 gramas. Então, nós temos a mina, que era meio quilo de prata, uma beca, 6 gramas, e um talento, que no caso era 35 quilos. Certo? Vamos observar. Irmãos, fique claro que aqui não dá para nós esgotarmos os temas. Nós estamos apenas apresentando para que o irmão tenha curiosidade e busque mais. Como no dinheiro, sempre que nós vamos estudar a história, nós sabemos que o início tudo era feito à base de troca. O que você tinha, o quão rico você era, o quão poderoso você era, dependia da quantidade de animais que você tinha, de bois, ovelhas, gado. O que é que você tinha é o quanto de poder financeiro você tinha, certo? Depois nós passamos a questão a utilizar metais preciosos, como o ouro, a prata e o cobre, e depois esses mesmos metais, eles eram fundidos e feitos lingotes em formas de disco, para que fosse trocado pela mercadoria. Então, a base do dinheiro, de todo o comércio, iniciava-se com troca, animais, ou eu sempre costumo dizer, se você plantou, troca comigo 10 sacos de trigos por 2 cabeças de gado. Então, era aí que nós tínhamos a questão de troca, de poder financeiro. Depois, a gente percebe que começam a surgir as moedas. Aí tem a moeda romana, aqui nós temos elas. Nós temos as moedas gregas, aqui nós encontramos a dracma,
que lá em Mateus nós vemos a parábola da dracma perdida. Então aqui ela era uma moeda grega. Lá nós já temos muitos gregos. Então Jesus utilizava também palavras para que se entendesse, tá bom? Denários era o salário padrão de um dia e o talento não era mais o dinheiro corrente nos dias do Novo Testamento, e sim uma expressão que indicava muito dinheiro, semelhante à forma como usamos a palavra fortuna. Então, quando nós encontramos lá aquela parábola do Senhor que deixa com seus servos os talentos, ele estava se referindo a dinheiro. Para quê? Para que as pessoas compreendessem como era feito. No capítulo 4 da unidade 3, nós temos o campo e a cidade. Os primeiros povos que a gente encontra na Bíblia, nós encontramos que a maioria, 90%, vivia no espaço campestre. Plantações, nós encontramos a história de Ruth, nós encontramos a Caim e Abel, Caim, né? Abel trabalhando no campo, Caim trabalhando no campo e Abel trabalhando como pastores. Nós encontramos a referência de Canaã, que era uma terra que manava leite e mel. Nós encontramos a questão de que Yahvé, que o nosso Deus, iria doar a terra para o povo de Israel. Nós encontramos o espaço delimitado pelo deserto, Líbano, Eufrates, Mar Mediterrâneo, que é aonde Israel se instalou e construiu a sua história. Nós encontramos, então, uma sociedade bastante agrária e nós encontramos vivências espirituais muito intensas. A história de Ruth, a parábola do filho pródigo, isso nos faz pensar na nossa vida espiritual. E o campo era uma expressão muito forte. Será que a vida no campo era sempre muito simples? Não, nós temos os riscos, nós tínhamos também os problemas no campo. Olha só, Davi, ele precisou enfrentar o leão, ele precisou enfrentar o urso, e tudo isso foi um lugar de aprendizagem. Era difícil também, porque quando eu planto, eu espero em Deus. E esperar em Deus, desculpe, um golinho de água. Esperar em Deus é ter confiança que Ele vai mandar a chuva na hora correta que precisamos. Ele vai mandar permitir o florescer do campo. Então ali eu preciso esperar pacientemente pela ação misericórdia do Senhor. Então tem tudo isso, aprender a viver no campo é uma coisa maravilhosa, porque lá eles aprenderam a esperar de Deus. Campo, nós estamos no capítulo 4 e o 4.1.4 está na página 128. Nós encontramos uma cultura, nós encontramos a harpa feita com próprios elementos da natureza. Nós encontramos a música, a literatura. Davi, quando escrevia os seus mais belos salmos, muitas vezes eles estavam no campo. Nós encontramos as músicas, cantigas de roda. E nós encontramos também a literatura produzida em papiro e pergaminho. Papiro e pergaminho, irmã? Sim, olha só, eu tenho aqui o papiro, que vem da planta, do cabo, tudo isso é trançado e feito papel, e tenho o pergaminho, que é de pele de cabritos e de cabras. E esses materiais, eles eram utilizados para escrever todas as histórias, para escrever depois a transferência da lei do Senhor, da Torá, toda
vem para cá, para os pergaminhos, tudo muito bem guardado para que não se destruísse. Não é? Porque a ação do tempo pode destruir esse material. Então é preciso muito cuidado, já que escrever era muito difícil, não era todo mundo que sabia e era uma atividade praticamente artística. Então é preciso preservar esse material. Cidades. Nós temos na estrutura das cidades não muito diferente de hoje, e nós temos 4 elementos básicos nas estruturas das cidades. Olha só, as muralhas para permitir a invasão de inimigos. Nós temos ruas estreitas para perceber quem é que está realmente andando lá, são todos conhecidos. Nós temos santuários, locais de adoração a Deus e fontes. Isso tudo eram os elementos fundamentais das cidades. Desafios das cidades. Irmãos, ainda hoje nós presenciamos esses desafios que são encontrados nas cidades. A convivência, o relacionamento. Durante o tempo de vida no campo, as pessoas interagem muito, trabalham juntos, umas perto das outras. Como é que eu posso dizer? A convivência é afetiva, calorosa. Já nas cidades, a gente encontra a frieza dos relacionamentos, as pessoas dentro das suas casas, tentando se preservar. Então, o maior desafio que nós encontramos é essa convivência. Mas as cidades em Israel, elas tiveram a sua importância na história e na vida do povo. Nós temos a história dos hebreus em Canaã, nós temos várias cidades importantes como Siquém, Betel, Hebrom, e temos também aquelas cidades aonde para onde os criminosos ficavam até que o seu crime fosse julgado e todas aquelas questões da lei sobre as cidades, para onde iriam e como seriam. Jerusalém é uma das cidades citadas como uma das mais importantes na estrutura político-administrativa de Israel. Foi a capital. A gente entende também que lá a gente vê o domínio, a exploração daquelas pessoas, eles sofreram naquela cidade. Nós temos a construção do templo de Salomão, idealizado por Davi, mas Salomão construiu e foi na cidade de Jerusalém. Lá a gente tem a história, o momento ápice da história de adoração a Deus. Temos aonde acontecia as festas anuais, também presentes, tá? Então, Jerusalém foi uma das cidades mais importantes. Irmãos, eu não posso demorar muito, a nossa aula, ela precisa ser curta. Capítulo 5, eu vou ser bem breve nele, fala sobre as línguas. Nós sabemos que o hebraico foi a primeira língua falada em Israel e usada até o cativeiro babilônico. O aramaico, depois do cativeiro, começou a ser utilizado no retorno para sua terra. O grego, ele foi conhecido na disseminação da cultura que a gente chama de Alexandre, de Alexandrina. Já o latim, ela foi utilizada, é a língua dos romanos. A Bíblia, ela diz que lá no dia de Pentecostes, a gente presenciou várias línguas. Hebraico. O hebraico é uma língua semítica dos descendentes de Sem, filho de Noé, lembra? Noé, Sem, Cã e Jafé. Então, a língua hebraica, ela vem dos descendentes de Sem. Tem
os sotaques também. A gente encontra que em vários momentos na Bíblia se descobre que uma pessoa é ou não da sua descendência pelo sotaque na sua linguística. O hebraico ele tem 22 letras. Ela é uma uma língua consonantal. Aqui nós temos ela. Se você tiver curiosidade depois, volte e veja todas elas. Aqui nós temos o aramaico, também um dialeto semítico, que foi bem desenvolvido e nós temos referências deles lá na história dos assírios, no século 14 a.C. Os judeus passaram a utilizar essa língua que acabou suplantando o hebraico. Essa língua, o aramaico, ela foi falada por Jesus e pelos cristãos. E também havia diferença em determinados momentos na questão da pronúncia. Como nós sabemos disso? Pedro foi identificado como um homem que andava com Cristo por conta da sua fala. Então, nós percebemos aí que tem o sotaque, o grego. O grego, ela é uma língua que vem lá dos fenícios. Quando Alexandre o Grande conquistou muitos territórios, ele trouxe a cultura da Fenícia para cá, para o povo de Israel. E aí nós encontramos que partes do Novo Testamento foi escrito em grego, ok? Alfa, lembra quando fala que Jesus é o alfa e o ômega, o princípio, a primeira letra ao fim. Então, essa referência na Bíblia, quando fala que Cristo é o alfa e o ômega, é por conta do alfabeto grego. Então, a gente percebe que já conheciam. O latim, língua utilizada pelos romanos, ainda hoje muito utilizada dentro dos jargões do direito, mas é uma língua que caiu em desuso, tá bom? Deixa eu passar para a unidade 4. Nem só de pão viverá o homem. Eu preciso de outras coisas. Uma coisa que eu preciso é o trabalho. Capítulo 1. A Bíblia, ela faz menção do trabalho. Vai ter com a formiguinha o preguiçoso. O trabalho, ele dignifica o homem. A primeira vez que o trabalho foi citado foi lá em Gênesis 3:17, do pecado, que o homem viveria do suor do seu trabalho. Nós vemos também aqui várias profissões citadas na Bíblia. A primeira dela, a primeira profissão que é citada na Bíblia é o agricultor. O solo era sagrado para os judeus. Nós temos as duas primeiras profissões, o agricultor e os pastores. Então, agropastoril, Caim e Abel. Nós temos certeza que Adão, quando saiu do jardim, ele precisou cultivar para sustento da sua família. Aqui nós temos o pastor. Em vários momentos o pastor é citado na Bíblia, é um dos salmos mais conhecidos, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, traz referência a essa profissão. O pastor é um homem que cuida das suas ovelhas, se for preciso ele deixa todas no aprisco e volta para buscar. As crianças, elas naquele momento, elas já podiam ajudar no trabalho como pastores. Encontramos também a profissão de pescadores, muito clara, muito vista lá no Novo Testamento. Nós acreditamos que antes vários povos também viviam de pescar, mas o mais intenso que nós temos é de Jesus buscando seus discípulos que eram pescadores. Como era a pescaria? Podia ser na vara, no anzol, na linha ou no arpão. Várias formas poderia ser utilizada para se pescar. Carpinteiro, nós encontramos essa profissão sendo a profissão do pai adotivo de Jesus.
E era um serviço muito comum e antigo. Quando eles fizeram a Arca da Aliança, quando eles utilizavam para fazer as tendas, ali nós já sabíamos que deveria existir os carpinteiros. Oleiro, essa profissão, ela fica muito bem caracterizada lá em Jeremias. Jeremias? Sim, quando ele usa um símbolo de Deus como sendo o oleiro, aonde ele nos molda o seu modo. Lá em Jeremias 18. Irmãos, quando eu falo também a questão do artesão, se você leu, e se você lê e precisa ler, lá na história da construção do tabernáculo, do primeiro tabernáculo do Senhor, ali ele fala que daria habilidade, e muitos dos que vieram do Egito, estavam peregrinando, teceram as cortinas, elas eram muito bem bordadas, e havia também os artesãos de couro, que trabalhavam couro. Olha só, porque eu precisava, e era feito de couro, sandálias, pergaminhos, roupas, uniformes, filactérios, que eram aqueles quadradinhos que eram colocados, muitos nas cabeças, outros nos pulsos, e ali tinha pedaços da lei escrito, que eles acreditavam que assim eles estariam carregando partes da lei. Vamos ao nosso capítulo 2 da última unidade do livro, as classes sociais, está na página 161. A Bíblia, ela nos mostra que existiam as classes sociais. As primeiras famílias, que eram os nômades, aqueles que andavam, que peregrinavam no deserto, aqui ó, nós encontramos aqueles que viajavam. As primeiras famílias nômades, nós não temos muita diferença dos servos e dos senhores, eles eram tratados com igualdade. Já no Egito, quando eles foram para o Egito, eles percebem o que é ser escravo. E em toda a escritura bíblica, nós encontramos camadas sociais diferenciadas a quais eles pertenciam. Aqui, ó, no tempo do nomandismo, ou seja, ser nômades, a gente encontra os servos convivendo junto e não tem maus tratos. Pelo contrário, a lei falava sobre cuidar bem. Depois da monarquia, e olha que Deus avisou que se o povo quisesse a monarquia, eles sofreriam, teriam que pagar mais impostos para a sobrevivência dos reis e teria também que se sacrificar mais pelas camadas sociais mais altas. E aí nós vemos surgir, na hora da monarquia, os ricos, as famílias, aí surgem os exércitos bem organizados, os capitães. Então aí nós vemos surgir os ricos. Quando os pobres na Bíblia, nós encontramos pobres na Bíblia? Sim, inclusive a Bíblia diz que sempre haverá pobres. Grande parte da população de Israel eram pobres, trabalhadores assalariados, artesãos, tudo isso muito bem dividido após a monarquia. Para os pobres, eles sempre acabaram sofrendo mais, pagavam impostos altos, tinha muitos escravos também. Como tinha muitos escravos, muitos pobres, a gente via pessoas ficando cada vez mais pobres. Quando o pai morria, lembra quem assumia a família? Os filhos mais velhos. Então, assim, a família ficava sem sustento se o filho mais velho ainda fosse criança. E tinha também catástrofes naturais que faziam com que aparecesse cada vez mais pobres. A gente encontra na lei mosaica o cuidado que Deus pedia para que se tivesse com os pobres. Não era possível, não era permitido os maus tratos. 7 anos depois que alguém se tornava escravo, ele precisava ser livre.
Os escravos. Era comum no tempo bíblico. Em Israel houveram poucos, mas nós percebemos. Agar era uma escrava, era escrava de Sara, né? Como é que se adquiria escravos? Através das guerras, aqueles que perdiam se tornavam escravos, aquelas pessoas que estavam tão pobres que se entregava, se voluntariava para ser escravos. Então, assim, o tratamento do escravo, ele variava dependendo de quem era o dono. Bom ou mal, bondade a crueldade. Nos dias do Novo Testamento, a gente também encontra os escravos. Nós temos um escravo bem citado no Novo Testamento, que era Onésimo, não é? Timóteo fala sobre ele. Estrangeiros. A lei também dizia que era para deixar nos campos os cantos dos campos e as espigas que fossem caindo para que os estrangeiros que por ali passassem obtivessem o seu sustento. E nós encontramos vários estrangeiros na Bíblia, na história de Israel, como a Raabe, Ruth. Elas, apesar delas não serem da linhagem de Abraão, elas temeram a Deus, eram estrangeiras e entraram na genealogia de Jesus. Povo da terra era uma outra classe social que era citada. Antes do exílio, esse povo ele era comum e o rei entre o povo de Judá e os habitantes de Jerusalém. Já no tempo pós-exílio, a gente encontra como sendo os habitantes da terra, que não eram judeus. E na era rabínica, eram todas as pessoas que viviam em Israel. Essa era a categoria que a gente chama de Am-Ares, o povo da terra. Desculpa se a minha pronúncia não foi tão boa, tá? O lazer e formas de divertimento. Nós também encontramos na Bíblia. A Bíblia, eu costumo dizer que o cristão, ele é alegre, ele não é triste. A Bíblia, ela nos mostra momentos de alegria, de diversão, momentos em que as pessoas, elas estavam juntas, e naquele momento em jantar, em estarem juntos, na ceia, ali era a hora de se confraternizar. Não tem claramente ordenação e determinação que era para se divertir, mas em momento nenhum também se fala de proibição. As escrituras, ela menciona sim música, o esporte como símbolos de diversão, tá bom? Isso 3.1. Nós estamos aqui na página 170. Aqui diz, em 1 Coríntios 10:31, fala assim: quer comais, quer bebais, ou fazeis qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, não era proibido. E lá em Mateus 11, versículo 16, nós encontramos a cena das crianças brincando e Jesus se aproxima, tá? A música, nós encontramos Davi, quando ele cantava, e no momento que a arca retorna para a cidade, ele vem na frente cantando e dançando. Ela estava presente em várias ocasiões, os cantos, nos templos, nas sinagogas, na igreja primitiva, e havia a expressão da dança corporal. Miriam dançou na presença de Deus. Nós encontramos vários instrumentos na Bíblia, instrumentos de sopro, como a flauta, a corneta, a trombeta, instrumentos de corda, como o quinó, a cítara, a lira e a harpa, e de percussão, os tamborins e símbolos. Brinquedos. As crianças do tempo bíblico não tinham muita variedade de brinquedo, mas nós acreditamos que, como hoje,
tem muita criatividade. Lá também tinha brinquedos feitos de cacos, de cerâmicas, de ossos, de madeiras, de pedra. Então nós acreditamos que havia, sim, esses brinquedos que cada criança preparava, gostava para si. Sobre esporte, irmãos, os judeus, eles não se envolveram muito com jogos desportivos. Já os gregos que vieram, a cultura grega, ela era bastante voltada às práticas esportivas. E nós encontramos esses eventos ligados à religiosidade, adoração a outros deuses. Nós temos também em Roma a apreciação de esportes, o espetáculo dos gladiadores. E Herodes também, ele era um apreciador dos Jogos Olímpicos, tá bom? Eu não vou falar muito, eu quero deixar aqui, nós vamos iniciar o último capítulo. Irmãos, aqui, irmãos ibadianos, aqui nós percebemos, no capítulo 4, nós vamos ter a evolução do sagrado, o encontro com Deus. Vejam, aqui, eu preciso saber que culto em hebraico significa serviço. Cultuar a Deus, então, é prestar serviços ao Senhor. Celebrai com júbilo ao Senhor. O culto, ele está presente na Bíblia, do início ao fim. Eu preciso estar muito atento aos 3 aspectos que vale até os dias de hoje. O monoteísmo, nós adoramos a um único Deus em sua trindade, Pai, Filho e Espírito. A ausência de ídolos. A Bíblia fala que adorar a ídolos feitos de barro, de madeira, eles são destrutivos. Nós não precisamos e nós não devemos adorar a Deus, a um só Deus, ao nosso Deus, sem ídolos. E também a relação pessoal entre Deus e o adorador. Desde o primeiro culto, citado nas Escrituras, de Caim e Abel, nós encontramos o início, nós não temos a orientação de Deus, mas Caim e Abel, quando eles foram adorar a Deus, cada um levou o melhor de si. Mas Abel, ele levou o cordeiro puro, ele levou para adorar a Deus. Aqui, ó, deixa eu ver aqui. A adoração, ela não era dirigida ao que você estava oferecendo, não era pela beleza, pela quantidade, é o verdadeiro que está em você. E Abel, no seu primeiro culto, ele foi puro, tá bom? Deixa eu ver aqui. Vamos então ao tópico 4.2, no tempo dos patriarcas. Irmãos, eu achei interessante colocar aqui que o tempo dos patriarcas foi aqui, ó, de 2000 antes de Cristo a 1800. A 1800 antes de Cristo. No tempo dos patriarcas, a adoração a Deus, nós encontramos toda uma ordem. Primeiro, eles escolhiam um local. Esse local, muitas vezes, a maioria das vezes, era onde Deus já tinha ali aparecido. Era onde Deus já tinha aparecido em sua forma teofânica. Então, ali era escolhido. E ali fazia-se o altar. Os patriarcas faziam, às vezes de pedra, debaixo de uma árvore. E ali a resposta de Deus aparecia. Não havia o sacerdócio oficial, mas nós encontramos Melquisedeque, que foi considerado e dito como sacerdote do Deus Altíssimo. De acordo com os eruditos, com os mais estudados, Melquisedeque, ele foi um rei cananeu procedente de Salém, certo? Vamos então, e no tempo de Moisés, como era o culto?
No tempo de Moisés, nós vemos uma regulamentação. Nós vemos a construção do tabernáculo. Olha só, aqui nós temos um desenho, uma imagem que tenta mostrar o tabernáculo. Nós temos então um local apropriado, o santo lugar, o santo dos santos. Nós temos ali a colocação de pessoas exclusivos, o sacerdote e o sumo sacerdote. Nós temos ali, no tempo de Moisés, a instituição de um calendário religioso. Aqui nós temos os sábados, o início da semana, sempre. Nós temos a Páscoa, que era o início de tudo. O que a Páscoa ela simbolizava? A saída do povo e também todo aquele sofrimento que eles tiveram na caminhada pelo deserto. Aqui, deixa eu encontrar mais claro. Isso, e a intervenção de Deus também. Notem que quando Moisés entrava no tabernáculo para falar com Deus, aparecia uma nuvem. Ali estava, e o objeto, a arca do Senhor, foi colocada dentro do tabernáculo, e nela havia as lembranças, o cajado de Arão que floresceu, as tábuas da lei, estavam todos os elementos principais, ela simbolizava a presença de Cristo. Vamos para o tópico 4.4. Na página 181, nós temos juízes e monarquia. É aqui, na época da monarquia e dos juízes, na época da monarquia, que nós temos a construção do Templo de Salomão. Quem idealizou o templo? Foi Davi, mas Davi iniciou a coleta das ofertas e Samuel construiu um templo riquíssimo, cheio de ouro. A estrutura do templo de Salomão, a estrutura do templo construído por Salomão era bem parecida com a do tabernáculo. Lá tinha os elementos necessários, a maioria feito de ouro, de cobre, tudo muito bem organizado. E os cultos também, havia o lugar santo e o santíssimo dos santos. Lá na monarquia, no templo, durante a monarquia, nós percebemos a presença de música, de dança, como fruto de expressão, de louvor a Deus. E nós temos também a marca do maior grande avivamento naquele período, que foi durante os reinados de Josafá, Ezequias e Josias. E interessante que Deus utilizou esse período para que os profetas falassem e falassem sobre os erros do povo e tudo isso. Nós temos a destruição do templo em 586 a.C. E aí aparece o período de exílio, o período interbíblico. A gente percebe drásticas mudanças no culto durante esse exílio na Babilônia. A falta do templo, não tinha templo, o templo que ainda tinha, o resto, as ruínas do templo, muitas vezes usada para profanação. Na reconstrução do templo, a gente tem quando um rei queima um porco lá em oferta ao Senhor, e isso foi a maior profanação que o templo pôde ver. Nós tínhamos lá, aí surgem as sinagogas. Como o povo estava em exílio na Babilônia, aonde eles iriam para louvar a Deus? Então eles se reúnem. Sinagoga quer dizer reunidos juntos. Não tinha tudo determinado para a criação das sinagogas. Não tinha. Mas bastava que tivessem 10 homens e que eles quisessem estudar a palavra de Deus, e ali eles se juntavam
e louvavam ao Senhor e estudavam a sua lei. Aí nós temos, no fim do período de exílio da Babilônia, quando o templo foi reconstruído por Zorobabel e o culto foi restaurado, ok? Terminando, 4.6, no Novo Testamento, o templo continuou a ser um lugar de principal adoração a Deus, mas aí nós já tínhamos também as sinagogas, aonde eles iam para estudar a lei. Mas, irmãos, o mais importante que eu preciso que a gente entenda é que nós precisamos de um coração quebrantado, de todos esses momentos que nós passamos aqui, que o povo do Senhor, que Israel passou, desde o primeiro culto até o Novo Testamento e até os nossos dias, o principal é um coração contrito e adorador. Só aqui, irmãos, para encerrar, eu quero ler com vocês que diz assim, lá em Miqueias 6, versículos 6 a 8, diz assim: com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante a Deus Altíssimo? Virei perante ele com holocaustos, com bezerros de um ano? Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros? 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito da minha transgressão, o fruto do meu ventre? Pelo pecado da minha alma? Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e que é o que o Senhor pede de ti. O que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, ames a beneficência e andes humildemente com o teu Deus, com o coração quebrantado, contrito. Irmãos, finalizamos esse livro. Não temos a intenção de explorar todo o assunto aqui. É preciso que você tenha curiosidade, que você busque, leia o livro e estude. Vai estar disponível para você a prova de modo virtual. Coloque o seu nome completo para que nós possamos identificar. Muito obrigado, que o Senhor nos abençoe e que você não permaneça apenas nessa aula. Amém? Senhor, muito obrigado por este momento de estudo e aprendizagem. Nos dê força, Senhor, e estejam estudando sempre. Amém?